Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Boa noite, Angola. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Hoje já não é o Bruno e agora é o Luciano. O Bruno não veio por um motivo de força maior. A filha dele nasceu hoje, precisamente hoje, e aproveitamos também para desejar muitas felicidades à família. eh, que a filha saúde e muitos sucessos. Hoje trazemos o Luciano, que vai nos falar desse tema, que é a integração do AWS, do que o Luciano, que é um especialista Microsoft e AWS, para nos desmestir o Azure. Luciano, é contigo, meu amigo. Pessoal, boa noite. Zé Quintino, obrigado pelo convite aí de última hora na substituição do Bruno, mas é por um ótimo motivo, né? Ok, Felicidades aí pro Bruno e a família, deu tudo certo. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco aí sobre a questão de Identity Center e falar um pouco de identidade na AWS, integração com o Azure AD, tá? Pessoal, eu sou um arquiteto de soluções especializado em tecnologias da Microsoft, mas eu trabalho na AWS, então ajudo clientes aí a trazerem os workloads de Microsoft para a AWS, desenvolverem arquiteturas, desenharem arquiteturas, né? E trazer isso para a cloud da Amazon. E feliz em estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Zé Quintino. ok. Legal, acho que conseguem ver minha tela agora, certo? Ok, vamos lá. Bom, então assim, antes de mais nada, só para formalizar, Zé Quintino, obrigado, tá? Mais uma vez. Como eu comentei, eu sei que a gente havia planejado aí Última vez, com o bem-vindo, Bruno. Imagina, obrigado. com o Que Bruno. isso, o Bruno, ele é um amigo pessoal e um colega de trabalho, então eu tenho a felicidade de trabalhar com ele no mesmo time. Ele participaria disso e acabou me incumbindo aí de trazer para vocês um pouco de identidade na AWS, né? E isso em relação ao mundo Microsoft, especialmente na integração de IAM, Identity Center, com o Azure Active Directory, tá? Espero aí que eu consiga entregar a sessão na mesma qualidade que eu tenho certeza que o Bruno entregaria, tá bom? Vamos lá. Tá Bom, bom, tá bom. só para formalizar, como eu comentei, eu sou um arquiteto de soluções na AWS, especializado aí em soluções da Microsoft, então ajudo clientes aí a entender a melhor forma de trazer workloads da Microsoft para a AWS, propondo arquiteturas, desenhando soluções, né, que façam sentido para o business daquele cliente em si. Eu estou na AWS há quase 2 anos agora, acho que 1 ano e 11 meses, se não me engano, e eu tenho trabalhado com tecnologias da Microsoft há mais de 16 anos, né? Eu sou brasileiro, como todo mundo já entendeu aqui pelo Opa, sotaque, e eu construí a maior parte do meu background técnico atendendo clientes do Brasil e da América Latina, né? Hoje eu estou nos Estados Unidos, eu trabalho atendendo clientes norte-americanos, então expandindo um pouco mais aí o background, que tem sido bem legal, tá? Meus contatos estão aqui nesse slide, então fiquem à vontade para conectar no LinkedIn, pode me mandar um e-mail caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar, tá? Obrigado mais uma vez aí, José Quintino. ok, beleza. Bom, legal. Vou falando aqui, José Quintino, quiser interromper, perguntar alguma coisa, interagir, fica à vontade, talvez tenha algum questionamento aí que o pessoal Pode mande, deixar, tá? com Tá certeza. bom, muito bom. Legal, então, assim, antes da gente entrar na discussão técnica, né, pensando aí no lado de business, a gente tem visto um crescimento considerável quando a gente fala de computação em nuvem, né? Isso é bem natural para a gente
nos anos atuais. E, naturalmente, à medida que as empresas vão amadurecendo e adotando mais soluções em nuvem, a complexidade dos cenários também aumenta, né? É bem natural isso. E aí a gente começa a ver cenários com múltiplas contas, múltiplos provedores de nuvem, então fala-se muito de multi-cloud hoje, ou cenários híbridos, né, entre on-premises e cloud, ou com múltiplas clouds. E tudo isso para resultar no desenvolvimento cada vez mais ágil de serviços e entregar para o cliente o que está sendo proposto no business, né? Essa que é a ideia. Isso faz com que aquela exigência de melhoria contínua na segurança também fique cada vez mais exigida, né? Para que a gente continue conseguindo aumentar a agilidade dos times de tecnologia nas empresas sem perder a questão do que é seguro, do que faz sentido naquilo ali, né? E para a gente conseguir ali, no final, acelerar a inovação do cliente, né, e da empresa que a gente trabalha e afins. E aí, quando a gente pensa muito no lado da segurança, naturalmente a gente tem questões sobre gerenciamento de identidade, né? Então, identidade, autenticação, autorização, toda a gestão em cima disso, que é um pouco do que a gente vai falar na sessão de hoje, né? Então, vamos tentar abranger um pouco sobre isso aqui das tecnologias da AWS em relação com as tecnologias da Microsoft e como que a gente consegue entregar isso para os clientes, tá? Bom, quando a gente Tá? fala de gerenciamento de identidade, né, não só identidade, mas autenticação, autorização, no contexto da AWS em si, a gente vai ter ali uma série de serviços que vão nos ajudar a prover isso para o cliente, né? Então, vou passar rapidamente aqui por alguns deles e a gente vai explorar muito mais o Identity Center, mas só para a gente tentar deixar todo mundo aqui na mesma página, né? Então, começando pelo que a gente chama de AWS Identity and Access Management, Certo. né, que é o IAM. É aquele produto que vai te ajudar a controlar o acesso e permissões em recursos e serviços da AWS em si, né? O primeiro aqui da fila, da lista. A gente tem o Identity Server, desculpa, o Identity Center, que a gente vai explorar com mais detalhes daqui a pouco, né? Ele era conhecido como AWS Single Sign-On, né, o Ok. SSO. O nome foi modificado recentemente. Que no fim ali é o serviço que vai te ajudar a gerenciar de forma centralizada o acesso de usuários a múltiplas contas da AWS, né? E outros aplicativos que possam estar plugados ali ao Identity Center. E a ideia é que a gente entregue a experiência do logon único, certo? Ou seja, o SSO, né? Que era o nome antigo Certo. do produto. Suporta aí protocolo SAML 2.0, né? A gente vai falar mais sobre isso, que é aquela ideia de integrar isso com o Azure Active Directory, né? Usando o protocolo SAML. A gente tem também AWS Directory Service, que é de fato um Active Directory tradicional da Microsoft, mas ele é entregue como serviço gerenciado pela AWS, né? Ok. Então, ou seja, aquele Boa. Active Directory que a gente tem, sim, exato, aquele Active Directory que a gente tem ali on-premise, por exemplo, ao invés de a gente ter que gerenciar os domain controllers, se preocupar com replicação, saúde entre as máquinas e tudo, a gente tem isso como serviço entregue pela AWS. Então, toda aquela questão de autenticação, trabalhando em cima de protocolo Kerberos e tudo, a gente consegue ter isso em nuvem com o serviço gerenciado com esse AWS Directory Service. Tá? A gente tem o Cognito, que é uma solução que vai prover sign-up, sign-in, controle de acesso e para aplicações web, né? Ou para aplicações móveis, então aplicativos que você desenvolve para celular, né? Tablets e afim. E para estruturas ali com múltiplas contas de AWS, muito provavelmente por exemplo, tamanho da empresa, complexidade dos workloads e nível de governança necessário, né, dependendo do que a gente vai falando, a gente pode aproveitar de um outro produto, que é a estrutura do AWS Organizations, né, que ele vai te ajudar a gerenciar ali cenários com múltiplas contas, Ok. no caso. A gente vai ver um pouco disso na integração do Identity Center com o Azure AD, eu vou mostrar ali a questão das múltiplas contas. E o AWS Organizations é o que ajuda a manter isso e controlar essas questões para deixar recursos em compliance, consolidar billing e afins. Tá? E a gente ainda tem ali o Resource Access Manager, tá? Que é um serviço que ele vai te permitir compartilhar
outros serviços e recursos da AWS entre contas diferentes. Então, por exemplo, você pode ter uma conta central ou uma conta de serviços compartilhados. E aí nessa conta você tem uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, no lado da AWS, né, que é aquela estrutura de redes ali na cloud. E você pode compartilhar, por exemplo, subnets dessa estrutura com outras contas para que você consiga entregar recursos entre contas por alguma questão centralizada. Por exemplo, Active Directory está rodando numa conta central, uma conta de serviços, e eu quero distribuir isso, entregar isso para outras contas, né? Tem esse serviço aí que vai nos ajudar a fazer isso. Tá? Recentemente, se bem me lembro ainda em versão preview, a gente tem o Amazon Verified Permissions, que é um serviço que ele vai prover um sistema de permissões refinadas, né? Aquilo que a gente chama de fine-grained permissions. Nesse caso, baseadas em ABAC ou RBAC, né? Então, ou atributo ou role, Ok. para poder ser usado em desenvolvimento de aplicações. Então, é para facilitar a questão de desenvolvimento de aplicações em si e controle de permissões ali, roles e afim, né? Enfim, a gente tem aí um set grande de soluções, né? Mas na proposta de hoje, né, a ideia é a gente aprofundar no IAM Identity Center. Não é isso, Zé Ok. Quintino? Tudo certo até agora? Quer dizer, Luciano, em suma, os serviços parecem-se como o Azure. Portanto, pela explicação que destes, eu fiquei aqui com a ideia de, digamos, a arquitetura ser mais ou menos parecida com o Azure. Ah, qual deles especificamente? O Verified Permissions que você Não, fala? por exemplo, Ou em geral? falando dessa questão a nível do AD para o AWS. Uhum. Tá. Portanto, pareceu-me ser, quer dizer, a nível estrutural, parecido com a questão do Azure. Sim, na parte do AD em si, quando a gente fala do Directory Service, por exemplo, que é o que remete ao Active Directory mesmo, da Microsoft, ainda não é o serviço que a gente compararia com o Azure AD, tá? O mais Ok, próximo desse AWS Directory Service que tem na Microsoft é o Azure ADDS, né, que é aquela questão de ok. ter controladores de domínio e tudo já mais Uhum, integrados ao Azure AD, mas de forma mais gerenciada, né? certo. Então ainda não é aquela questão de trabalhar com SAML 2.0 e protocolos mais novos, não. Nesse caso, é por isso que a gente tem o Identity Center para ajudar nessas integrações. Tá? Ok, ok. Fez sentido? Espetacular. Fez sim, senhora. Legal. Então tá. Bom, então, como eu comentei, o AWS IAM Identity Center, né, ele vai te ajudar ali a gerenciar identidades dos colaboradores, digamos assim, né, dos seus funcionários, do workforce ali da empresa, para entregar aquela experiência de logon único, né, o que a gente está falando do SSO, certo? Então, dá para a gente Certo. considerar ali que o Identity Center é como se fosse a porta de entrada para a AWS, né? Então, dependendo da estrutura que a gente está falando, vai ser aquela parte onde eu vou centralizar para acessar os recursos da AWS e outras aplicações que possam estar integradas a isso. Então, por exemplo, a gente vai conseguir gerenciar as identidades, aplicar permissões de forma mais adequada em termos de escala, né? É importante a gente pensar em escalabilidade, e naturalmente reduzindo o cargo operacional, né? Evitando controles desmembrados de permissões e de identidade, né? Essa que é a ideia. E aí, vai te ajudar a conectar em mais recursos ou aplicações, seja na AWS ou fora, como eu comentei, se a gente tiver integrações configuradas, né? E a gente vai ver um pouco dessa integração funcionando com o próprio Azure AD também. Bom, Certo. de forma bem macro, tá? A arquitetura do Identity Center, ela está atrelada ao que a gente chama de Management Account, tá? Que seria a conta AWS usada para gerenciamento da estrutura de subcontas ali que o cliente poderia ter atrelada a um organization, tá?
É mais uma questão lógica ali de segregação. Eu vou mostrar um pouco disso funcionando também. Mas o que eu quero dizer é que o Identity Center ele fica vinculado a essa conta root, né, a conta de gerenciamento. Ok. Então, de novo, de forma centralizada, né, a gente vai conseguir gerenciar a identidade e acesso para as contas da organization como um todo. Então, a gente pode ter organization aqui com dezenas, centenas de contas que a gente estiver falando. Tá? E a gente pode ter as unidades organizacionais que vão te ajudar a organizar, literalmente, essas subcontas, né, essas múltiplas contas que você tem, mais em termos de organização mesmo, de governança. Tá? E aí o ponto mais importante é ter o controle centralizado. Né? A gente pode ter organizações com centenas de contas, como já vi vários clientes, várias organization units para poder manter isso, e tudo isso integrado a um identity provider externo, por exemplo, tipo o Azure Active Directory. Né? Ok. Então, para a gente ter o cliente muitas das vezes, especialmente cliente com a Microsoft Shop, né, que tem Active Directory dentro de casa, on-premises, e faz integrações com Azure AD, é um caminho muito Sim. comum de acontecer. Uhum. E a gente quer que isso fique de forma mais integrada e evite que o cliente tenha ali múltiplas fontes para poder tratar a questão de identidade. Né? Essa que é a ideia. Certo. Legal. Então, vamos falar um pouquinho aqui de como que o Identity Center em si funciona. Né? Primeiro, a gente precisa definir uma fonte de identidade, né, que é o Identity Source. Deixa eu até colocar um pointer aqui para falar, que é o Identity Source aqui que a gente está comentando. Que pode ser a própria base do Identity Center, então pode ter algum cenário em que um cliente ele não tem Active Directory, ele não tem uma outra fonte de identidade já pronta, e ele pode usar a própria base do Identity Center para isso, então você consegue criar usuário, criar grupos e aplicar permissões e tudo, para facilitar. Né? Então é muito comum para a empresa que está começando, que ainda não tem uma estrutura já pronta, por exemplo. E a gente pode ter como fonte de identidade Active Directory, Microsoft, certo? Aqui a gente está Certo. até indicando que é o Active Directory gerenciado pela AWS. Tá? E aí a gente, para que o cliente ele consiga aproveitar do Active Directory on-premises, ele precisaria, por exemplo, fazer um trust com essa estrutura aqui da AWS, com o Active Directory dele, e conseguiria aproveitar disso, ou usar uma outra solução chamada AD Connector. Aqui é como se fosse um proxy que fica à frente do seu Active Directory para poder conectar com o Identity Center. Tem como fazer as duas abordagens. Então, o ponto é, o cliente tem um Active Directory já rodando, on-premises, talvez ele não tenha Azure AD, e ele quer fazer essa integração com o Identity Center, tem jeito de fazer também. Tá? E aí a gente tem os provedores SAML. Né? Então, Okta, Azure AD e outros que suportem, que sejam compatíveis com SAML 2.0 e com Skin 2.0. A gente vai falar daqui a pouco desse padrão do SCIM, que é para a questão de provisionamento de identidades de um lado para o outro, e eu explico com mais calma também. Tá? Bom, então, uma vez que a gente tem isso definido, né, a fonte aqui de identidade, a gente vai conseguir fazer o sincronismo disso para o Identity Center. Então, ele passa a receber a sincronização dessa origem aqui, e ele vai te ajudar a fazer o controle de permissões com base nessas identidades aqui. Então, fazer o controle de permissões para quê? Para acessar outros aplicativos que estejam integrados ao Identity Center ou AWS Accounts aqui, vinculados à sua estrutura. Né? Então, esse que é o objetivo. Ficou claro, Zé Quintino? Alguma dúvida? Não, não. Para mim está claro. Legal. Perfeito. Não sei Bom, se o vamos. pessoal tem alguma dúvida ou quer deixar continuar e depois tirar as dúvidas para o final. Também o que acharem melhor. Podem me interromper e tudo. Eu não vejo o chat o tempo todo aqui, então qualquer coisa é só me falar que eu paro um pouquinho. Bom, Com certeza, com certeza. então vamos lá. Agora que a gente sabe de uma forma macro como que funciona, né, o Identity Center, vamos falar um pouco mais de configurações de permissões. Né? Quando a gente precisa aplicar permissões no Identity Center para uma identidade, né? Então, por exemplo, liberar acesso, vamos dizer, de administração para uma conta de mim em determinadas AWS accounts ou acesso de leitura,
para um grupo específico, em outras contas, acesso de billing, enfim, o que fizer sentido, né, para um perfil. Nesses casos, a solução ela disponibiliza o que a gente chama de permission set, né? Então, conjunto de permissões. Ok. E elas são baseadas em políticas de IAM, né, de Identity and Access Management, né, que é nativo ali da AWS. Eu também vou mostrar isso funcionando para vocês. Tá? E aí a gente tem duas opções macros suportadas nesse caso. Uma é o que a gente chama aqui de Predefined Permission Set, né, que é o conjunto de permissões já pré-definidos pela AWS. Ela vai te entregar ali opções como, por exemplo, Administrator Access, Read-Only Access, Database Administrator, Billing Accounts. Então, isso já está pronto. Você só clica e aplica aquela permissão para um usuário, para um grupo, enfim, que fizer sentido. E a gente tem, obviamente, opções para customizar esses permission sets, né? Então, a gente pode criar isso de forma muito mais minuciosa, né, o que fizer sentido ali para o cliente. Eu quero que esse grupo de usuários tenha acesso somente aos meus recursos de S3 ou de S2, enfim, o que fizer sentido para o business, né, e para aquele time que a gente estiver falando. Então, a gente consegue fazer isso fazendo uso de policies já pré-criadas pela AWS no IAM, ou a gente consegue criar policies específicas, né, customizadas, para ficar ainda mais granular como a gente quer fazer a entrega disso, né. Além das policies nativas de IAM, a gente pode, dentro do próprio conjunto de permissões, escrever policies diretamente. Então, ao invés de você pegar as estruturas que já foram criadas antes e atrelá-las num conjunto, você pode escrever a policy naquele próprio conjunto. Então, inline policy. Ok. Nesse caso, muito mais usual para coisas muito específicas. Então, eu tenho um grupo aqui que é super específico, vai ser um caso único, não vale a pena nem criar um template de políticas para ele, então você pode colocar a permissão ali diretamente, por exemplo, né? E a gente Exato. tem a questão de permission boundaries. Esse aqui, no caso, o permission boundary, ele vai te ajudar a colocar um limite para suas permissões. Então, ele não concede permissões, mas ele limita o que alguém ou algum usuário pode fazer. Então, por exemplo, por questões de compliance, de segurança, eu vou colocar uma permission boundary numa policy, eu vou colocar uma permission boundary num conjunto de permissões para que ninguém consiga acessar uma área de banco de dados, meu, sei lá, RDS for SQL Server. Não quero que ninguém tenha acesso ali. Então, eu posso colocar uma restrição para que mesmo pessoas tenham autorização, mesmo que usuários tenham autorização para chegar lá, o permission boundary limita aquilo e não deixa aquilo ser extrapolado. Então, tem como colocar essas restrições, né? Então, assim, caso a caso, dependendo do que o cliente está Exato. pedindo, né, a gente consegue fazer todo esse emaranhado para entregar minuciosamente o que está sendo pedido, né? Esse link aqui que está vinculado ao QR Code, se bem me lembro, ele vai cair num blog que tem explicação mais detalhada sobre essas estruturas aqui, então fiquem à vontade para acessar. A gente pode compartilhar isso depois também, né, José Quintino? Manda os links aí Pode especificamente. sim, senhora. Perfeito. Ótimo. Então vamos seguir. Tá, e aí só para tentar colocar aqui um pouco mais visual, né? O que eu falei daquela questão de Customer Managed Policy. Deixa eu até voltar um slide aqui, que é esse item aqui. Ele está até aqui como 2022, tanto no Customer Managed Policy como Permission Boundary, porque é de fato uma feature nova, são duas features novas. Elas saíram em 2022, há pouco tempo, e não era tão simples customizar isso aqui, ou a gente não conseguia fazer efetivamente. Então agora que a gente tem mais flexibilidade. E aí, como é que isso vai funcionar? No final das contas ali, a gente tem o Identity Center, né, certamente aqui do nosso lado, com a sua base de usuários e grupos, seja a base própria dele ou a base que ele teve sincronizada do Azure AD ou de um outro IDP, por exemplo, né? E a gente vai fazer Exato. o assignment desse usuário ou grupo para uma conta de AWS com base num conjunto de permissões. Ou seja, vou pegar o grupo, dar permissão X para ele naquela conta, né? É isso que ele vai fazer. E, dando tempo eu mostro para vocês exatamente quais são os caminhos na console e tudo, mas só para a gente ter uma visão aqui um pouco mais amigável disso.
Então tá, o permission set ele vai ter aqui alguns parâmetros, por exemplo, duração de sessão, relay state, e entre eles ele vai conseguir colocar, por exemplo, AWS Managed Policies, que são policies já pré-definidas de permissões pela AWS. Então, essas policies aqui, elas são encontradas em qualquer AWS account, né? São policies controladas pela própria AWS, que já estabelecem padrões, por exemplo, acesso administrativo, acesso a estruturas de bancos de dados e tudo, isso já fica pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu posso colocar Managed Policies, né, que são policies que eu, como cliente, criei ali na minha estrutura, na minha conta especificamente. Da mesma forma como eu Ok. posso colocar um Permission Boundary, né, que é aquilo que eu falei de limitar ali até onde chega o acesso de um usuário. Ok, então, o conjunto de permissões aqui, o Permission Set, ele pode ter toda essa estrutura, ele está fazendo um vínculo desse X e Y aqui de Managed Policies aqui, e está fazendo uso aqui também de Customer Managed Policy, tanto quanto um Permission Boundary aqui no conjunto como um todo, né? Então, o que que acontece? Quando o usuário faz o acesso nessa estrutura, o Identity Center ele vai perceber ali qual que é o assignment dele, né, onde ele tem permissão e o que que ele pode fazer, qual que é a autorização no caso, vai aplicar isso naquela seção do usuário e vai gerar ali uma role que tem toda esse emaranhado aqui de permissões que a gente construiu, né. Para o usuário é indiferente, para o usuário ali ele está vendo aquilo, ele nem percebe que aquilo está acontecendo e ele tem aquele acesso que foi estabelecido pelos administradores, enfim, para quem está fazendo o controle daquilo. Mas a questão é, o Identity Center ele consegue controlar tudo isso, conversar ali com o serviço de IAM, né, para poder entregar essa permissão específica em uma conta X para um grupo ou para um usuário. E aí eu vou mostrar isso na console também, a gente vai clicar em algumas coisas ali e ver isso de fato funcionando. Até aqui tudo certo? Ok. Tudo certo, Luciano. Tá bom. Então, agora que a gente entendeu ali basicamente como é que a solução funciona, eu sei que ainda está de forma bem macro, né, mas só para a gente ter uma ideia, o que que o Identity Center ele vai ajudar a resolver efetivamente, né? Eu falei muito da questão de centralização de identidade e tudo, mas quando a gente está falando de federação com outros provedores, né, o que que ele vai ajudar a resolver? É, vou voltar um pouquinho, quando a AWS, uma das opções que ela oferece para fazer federação é diretamente com o IAM, né? Então, Hum, o próprio IAM manteria ali os parâmetros de permissões, políticas, autorização, etc. Mas o IAM está vinculado a uma conta AWS, né? E imagina para um cenário em que a gente tem ali centenas de contas AWS, como eu comentei. Então, cada conta, o cliente teria que fazer uma nova configuração de federação, sincronizar, criar usuário, aplicar permissões, conta por conta, o que fica inviável, né? Então, é aquilo que eu comentei. Suponha que você tem ali um tenant Azure AD e eu quero fazer federação para a minha estrutura da AWS, né? Eu quero usar as minhas identidades do Azure AD para acessar a AWS, enfim. Se a gente fosse trabalhar no modelo legado, digamos assim, de fazer a federação diretamente no IAM da AWS, tem que fazer conta por conta. Então, são múltiplas hum, federações, múltiplas configurações, o que vai ficar ok. bem inviável, né? Então, assim, em termos operacionais, claro, se você tem uma, duas contas, ok. Agora, se a gente está falando de corporações, né, business enterprise, aí a gente vai ter centenas de contas, então fica bem complicado de manter isso. E é aí que entra o Identity Center, né, para entregar de uma forma muito mais simplificada e escalável, o gerenciamento de tudo isso de uma forma centralizada, literalmente, né. É o único que vai conseguir entregar, por exemplo, não só o acesso através da console web, mas ele também vai conseguir te ajudar a centralizar o acesso pela CLI, pelo command line da AWS. Então você consegue gerar ali access keys e secret keys temporárias para que algum usuário tenha acesso a isso de forma centralizada, né? E está aí Exato. como recomendações da AWS. Então, no fim, ao invés da gente ter aquela questão de
várias configurações para contas diferentes, a gente vai ter uma configuração de provider para o Identity Center, e o Identity Center preocupa em gerenciar isso aqui dentro das contas. Então, é uma federação que a gente vai fazer, certo? E aí a Certo. gente consegue ver isso funcionando hoje também. Bom, Beleza. legal. Então, integração com o Azure AD. Né? A gente, na prática, o que acontece no lado do usuário? Para o usuário, é relativamente simples, ele vai fazer uma autenticação ali dentro do portal do Azure, do MyApps, por exemplo, myapps.microsoft.com ou myapplications.microsoft.com. Vai autenticar nisso aqui. Nessa página do MyApps vai ter um aplicativo da AWS, onde ele vai clicar e vai fazer o launch do Identity Center por trás, e o usuário vai conseguir acessar as contas da AWS de forma federada. Né? Para o usuário é super transparente que a gente está fazendo. Isso aqui vale, inclusive, por exemplo, o usuário tem MFA no Azure AD e precisa acessar mantendo o MFA. Ok, o MFA vai funcionar assim que ele acessar a estrutura do MyApps, o MFA vai ser solicitado, a autenticação vai ser feita, desde que esteja Sim, correta, e aí a gente passa para o próximo passo. Né? Funciona super bem. certo. E aí, por trás, né, o que acontece ali nos bastidores dessa estrutura? Bom, o usuário ele vai navegar, né, até o portal ali e ser autenticado. Tá? E aí o Identity Center ele vai receber uma solicitação SAML de entrada do Identity Provider, né, que é o Azure AD no caso aqui que a gente está falando. Então ele vai registrar o usuário quando ele receber essa solicitação, seguindo o fluxo do protocolo SAML, todo certinho, e através desse trust que foi configurado entre as duas estruturas, o Identity Center vai ver qual que é a autorização que ele tem e devolver isso para o Azure AD e para o usuário, para que ele tenha o token e consiga, de fato, acessar as estruturas de AWS Accounts que a gente está falando. Né? E aí aqui, o que tiver indicado como permissão, seja Control Policy, aqueles Permission Boundaries que a gente falou, enfim, o que tiver configurado, ele vai receber ele dentro do seu token de autorização e vai funcionar para o usuário que está fazendo o acesso. Tá? Então, a gente vai Ok. fazer essa configuração também. Bom, isso aqui a gente está Boa. falando das integrações em camada do Identity Provider, né? Assim, então, identidade aqui no caso. E aí, como é que fica a questão de sincronização de usuários de grupos do Azure AD ou do Identity Provider em geral para o Identity Center? Para isso, a gente tem um outro padrão de mercado, que é o SCIM, SCIM, então System for Cross-Domain Identity Management, certo? Que é um protocolo, um padrão, no caso, Certo. que vai permitir fazer o sincronismo automático daqueles usuários e grupos que são elegíveis do Identity Provider externo para o Identity Center. Então, eu quero que os grupos XYZ ou que os usuários XYZ do Azure AD sejam sincronizados para o Identity Center. A gente pode fazer isso manualmente ou a gente pode fazer isso através do Skin para poder fazer de forma automática. Né? E um detalhe, senhas e os parâmetros de MFA e essas coisas não são sincronizados. Né? A gente está falando da questão do usuário em si, né? Ou os grupos ali que estão atrelados a ele. Tá? E aí tem um detalhe que Certo. acaba pegando alguns clientes de forma desprevenida. Para isso funcionar no Azure AD, a gente precisa de licenciamento premium. Então, a gente precisa ou daquela licença P1 ou P2 do Azure AD para ter Ok. acesso ao provisionamento automático via skin. Então, se por acaso o cliente não tiver isso, a gente tem que fazer provisionamento manual, que é, no caso, eleger ali os usuários, ir lá no Azure AD, clicar no botão e mandar sincronizar para o lado do Identity Center. Então, dependendo do tamanho da estrutura, fica meio inviável, mas se a gente vai falar de uma estrutura grande, muito provavelmente o cliente já vai ter ali uma licença premium e tudo, porque deve fazer uso de outras soluções, enfim. Mas é um ponto bem importante aí que a gente acaba vendo em muitos clientes, ok? Bom, e aí a configuração em si, tá, do Identity Center com
o provedor externo com um pouco mais de detalhes aqui para ficar mais visual. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai configurar, por exemplo, aqui no lado do Azure AD, que a gente chama de Reline Party, né? Que é para a gente indicar para o Azure AD quem que é o outro lado que a gente vai fechar a conexão, né? E aí a gente faz toda aquela estrutura, eu quero que os grupos tais sejam replicados, ou os usuários tais, e vou adicionar isso no aplicativo no lado do Azure AD para sincronizar para o lado do Identity Center, né? E aí, nesse meio tempo, a gente volta para o Identity Center e faz a configuração inversa. O Identity Center, o external IDP é o Azure AD, então a gente passa as configurações para ele. E aí a gente pode, nesse momento, a partir desse momento, fazer a configuração do provisionamento automático de skin, certo? Que eu falei agora há pouco. Certo. E aí, depois disso, a gente vai ter sincronizado, a gente consegue criar as permissões, né, os permission sets, grupos de permissões, aplicar as configurações que a gente quer, digamos assim, conta a conta e todo aquilo que a gente está esperando para aquela questão de gestão de identidade centralizada. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não sei se tem algum ponto aí no chat que eu não esteja vendo. Não, eu estou atento, como não manjo nada de AWS, então estou aqui atento, que é para depois dessa live começar a fazer alguns laboratórios. Então, aí o próximo slide são alguns detalhes para que, se tiverem interesse, a gente tem bastante recurso, Ok, documentação, vários blogs são escritos ali todos os meses sobre questão de identidade e vários outros produtos de AWS, né, outras tecnologias. Então, fiquem à vontade aí para poderem acessar essas documentações, se tiverem dúvidas e tudo, contem aí com a gente para ajudar nesse sentido. Tá? boa. E aí, eu queria entrar agora na questão da demonstração. Queria sair um pouco dos slides e ir para tela, para console mesmo, mostrar algumas coisas para vocês. Podemos fazer Show de isso? bola, à Tá bom. vontadinho. Então, deixa eu mudar um pouco a tela aqui. Esse aqui é a console da AWS e esse aqui é o Azure AD. Acho que estão vendo as duas telas, né? Bom, Sim, legal. Então tá. Deixa aqui no lado esquerdo a gente tem a console da AWS, né, que é o que está aqui com fundo branco. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de Organizations, só para a gente ver como é que está a questão de múltiplas contas que eu comentei, né? Então isso aqui é um ambiente de lab meu, bem pequeno, mas a gente tem aqui 4 contas AWS, né? Então a Management Account é essa Test Account número 1 que eu chamei, e tem mais 3 contas que fazem parte dessa raiz aqui da organização. Tá? Então, criei aqui Organization Unit só por questões de organização mesmo, visual. Então, pode criar de acordo com o que fizer sentido para a estrutura do cliente. Tá? E aí, a gente vai para a tela do Identity Center. Como eu disse, o nome antigo era o Single Sign-On. Tem até o comentário aqui, que é o sucessor aí do SSO. E aqui a gente já tem uma configuração pronta. Tá? Então, essa aqui é o meu Identity Center no meu laboratório. Ele está todo configurado e integrado com o Azure Active Directory. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, em Go to Settings, e a gente vai ver aqui em Management algumas opções, e aí eu quero ver aqui em Action, que vai ser Manage Authentication. Aqui a gente vai ver que no lado do Service Provider, que é o Identity Center, a gente tem aqui as informações das URLs que vão fazer o fluxo de SAML entre os dois lados, né? E a gente tem o mesmo do lado do Identity Provider, que é o Azure AD. Então, vocês podem ver aqui que está o microsoftonline.com e o windows.net, que são as URLs voltadas para o serviço do Azure AD. Legal, isso está configurado. uhum, A gente ok, tem grupos aqui que foram sincronizados. Eu coloquei todos com o nome de SSO na frente para ficar mais fácil da gente identificar quando estiver fazendo a POC, né, a demonstração. sim, E usuários que foram sincronizados, usuários fictícios que foram sincronizados desse tenant meu de Azure AD para cá. Então vocês podem ver que todos estão ativados. E um detalhe, criados por SCIM. Então eles foram sincronizados automaticamente. Se a gente não tiver essa questão do skin aqui,
o created by estaria como manual. E aí foi algo que eu criei no lado do Azure na mão e mandei provisionar. Tá? Ok. No caso das AWS Accounts, vai aparecer aquela mesma estrutura de organizations que eu mostrei há pouco. Exatamente essa aqui. E aí vocês podem ver que é a Test Account 1, 2, 3 e 4, que elas estão inclusive com alguns conjuntos de permissões aplicados. Né? Então, algumas delas aqui estão com Administrator, outras com Administrator e Billing, a Read Only Access, e isso aqui significa que nessa conta determinada eu tenho esses dois grupos atrelados com esses conjuntos de permissões. Tá? Então, isso aqui é a configuração, vai ser a forma como o dia a dia ali do administrador vai ser em termos de lado do Identity Center, digamos assim. Tá? Permission sets, que são os conjuntos de permissões, então a gente já tem algumas criadas aqui que eu deixei prontos. Legal, um não está provisionado porque foi algo que eu criei manualmente aqui só por questões de teste, mas enfim, a gente tem esse que eu criei e não apliquei ele numa conta, não apliquei ele num grupo, então ele fica como não provisionado, eu só deixei ele de teste aqui para a gente ver. Enfim, essa é a estrutura no lado Identity Center. E aí, o que eu proponho fazer? Deletar isso tudo e fazer de novo. Que é um pouco arriscado. Fazer as coisas ao vivo assim costuma dar problema, mas a gente faz assim mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Sim, sim. Um detalhe que eu não comentei. Eu falei que o Identity Center ele fica vinculado a Management Account, né? Então a gente tem que configurá-lo na conta principal ali da organização. Mas a gente consegue delegar a administração para uma outra conta. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma conta que tem outros administradores e eu quero que eles tenham acesso ao Identity Center para me ajudar a gerenciar, por exemplo. Então a gente consegue aqui registrar uma outra conta de AWS para que os usuários de lá consigam enxergar o Identity Center e configurar e mexer no dia a dia. Tá? Ok. Aqui eu não fiz porque é uma questão de lab, não fazia muito sentido, mas é possível. Então tá, vamos tentar deletar isso aqui, configurar tudo de novo. Oxalá dê tudo certo. Isso aí fazer essas coisas ao vivo não é muito É. saudável não, mas vamos ver. Tá, essa configuração foi deletada. Vamos esperar uns minutinhos aqui, porque em background eu sei que ele ainda está limpando algumas coisas. E aí eu volto aqui no lado do Azure AD Ju. Ok. para a gente ver a Enterprise Application no lado de cá. Então, esse aqui é um tenant de teste, obviamente, ele tem só o aplicativo do Identity Center configurado, tá? Que era o que estava vinculado ao Identity Center do lado esquerdo e eu acabei de apagar. Mas a gente vai tentar reconfigurar tudo. Então aqui ele tinha todas as configurações e tal, e aí eu vou em propriedades e vou apagar esse cara do lado de cá também, para a gente reconfigurar. Tá. Delete application, acabou. Vou dar um refresh aqui, ele vai demorar mais alguns segundos para sumir da tela. Para validar. Legal. Então, no results, sumiu. Ok, deixa eu limpar isso aqui. Então tá, vamos para o lado do Identity Center primeiro, e aí a gente vai ter que fazer configurações quase que em paralelo. Vai em um, vai em outro, leva a configuração de um lado para o outro, tá? Então vamos dar o Enable aqui no lado do Identity Center e ver se ele já terminou de limpar as configurações. Que é comum de acontecer você apagar, isso é em laboratório, né? A gente faz isso toda hora. Você apagar e tentar reconfigurar de novo, ele fala assim, peraí, eu ainda não acabei de limpar aqui. Aí tem que esperar uns verdade, minutinhos. Mas enfim, ele já tinha terminado e ele começou a reconfigurar aqui para a gente. Então, quando você dá o Enable, né, no Identity Center, ele vem aqui com uma configuração padrão e a fonte de identidade dele é o próprio Identity Center. Então, você lembra quando eu falei ali que uma das opções é que o próprio Identity Center tem a base de usuários dele, ao invés de pegar isso do Azure AD? Então, ele vem assim por padrão. Né? E aí, a partir daqui, a gente consegue fazer a configuração com o Azure AD. Então, só para confirmar, permission sets foram apagados. Deixa eu ver se limpou tudo direitinho aqui. Beleza. Grupos. Usuários. Ok, tá tudo certo. Então, vamos voltar aqui para permissões. E aí, aqui
em Identity Source, eu vou clicar nesse Change Identity Source. Tá? Ele vai te dar 3 opções. Uma é manter aqui no Identity Center Directory, que é o jeito que ele já está. A outra é fazer aquela configuração com o Active Directory que eu comentei brevemente. Então, a gente consegue conectar isso em um Managed Microsoft AD, ou seja, aquele serviço gerenciado da AWS. Né? Ou a gente consegue conectar com um AD Connector, que é aquele proxy que eu comentei, que é um serviço da AWS, para você colocar entre o seu Active Directory on-premises com a AWS para poder integrar com alguns serviços nativos aqui de nuvem. Tá? Mas não é essa a opção que a gente vai usar. A gente vai para o External Identity Provider para poder fazer a configuração com o IDP, que é o Azure AD aqui no caso. Então a gente vai clicar nisso aqui, Next, e aqui começa a questão de levar dados de um lado para o outro, né, de configurações, desculpa, metadados. Então, o Service Provider é o Identity Center, eu vou baixar esse arquivo de configurações dele. A gente pode fazer tudo na mão? Pode. Você pode copiar as URLs, colar do outro lado, aplicar. A chance de errar é grande, como eu já fiz algumas vezes. Então, se a gente conseguir baixar o arquivo e importar ele para o outro lado, fica um pouco mais fácil, né? Legal. Então, por enquanto, o Identity Center vai ficar aqui esperando a configuração, porque o que eu preciso fazer é pegar as mesmas informações ou informações semelhantes aqui desse lado, do lado do Azure AD e aplicar aqui no Identity Provider Metadata. Né? Então, vamos aqui no Azure AD, New Application, a gente pesquisa aqui Identity Center, vai aparecer o AWS IAM Identity Center, clicar nele, nome, deixa o nome padrão, meio que indiferente para a configuração em si, e vamos criar. Aí vai demorar aqui uns 20, 30 segundos para sair dessa telinha, e a gente consegue fazer a configuração. Deixa eu ver se o arquivo que foi baixado aqui está certinho. Abrir. Beleza. Tá. Acabou de adicionar a aplicação. Mandei abrir o arquivo aqui de metadados. Basicamente um XML mesmo. Tá tudo ok. E aí a gente vai pegar a mesma configuração aqui do lado. Né? Então, ok. O aplicativo foi adicionado. Enterprise Application. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar usuários e grupos com acesso ao aplicativo. Então, o Getting Started dele funciona muito bem, assim, o passo a passo. Então, se seguir isso aqui, é grande chance de funcionar direitinho. Vou adicionar esses caras aqui, adicionar o usuário ou grupo. E eu tenho alguns grupos aqui que eu criei com o nome de SSO na frente, para ficar mais fácil. São os mesmos nomes que eu usei do outro lado, né, para ficar mais fácil de dar match. E vou selecionar isso aqui. Assign. Ok, então aqui a gente tem alguns grupos com alguns usuários, tem grupos com 4 usuários, outros tem um só, eu fiz só de exemplo, mas é basicamente isso. Se a gente estiver falando daquela questão de, tem limitações com AD Premium e tudo, a gente talvez tenha que colocar o usuário aqui diretamente ao invés do grupo, mas esse lab meu aqui a gente tem o licenciamento total, então dá para a gente ver todas as funcionalidades. E aí a gente já passa para a questão do setup do Single Sign-On. Né? Então aplicamos usuários, clicar nesse setup do Single Sign-On, ele vai te dar a opção aqui de desativado como está, ou se a gente vai fazer um SAML, ou se a gente vai aplicar, se a gente vai linkar isso com outras aplicações ali vinculadas ao Office 365, enfim. O que a gente está falando é uma configuração via SAML, que é o protocolo que a gente está usando. Tá? Ok, então eu baixei aquele arquivo aqui de metadados, né, no lado do Identity Center. A gente tem a opção aqui de upload desse cara. Então eu vou selecionar isso aqui, é esse arquivo, e vou adicioná-lo. Ele vai aqui repassar as configurações que ele pegou comigo. Vocês podem ver que são as URLs que estariam aqui, tá vendo? Então, se quiser fazer na mão, copiar e colar e tudo, mas se a gente tem o export e import, fica um pouquinho mais fácil, né? Salvar. Ok. Não vou testar agora, eu ainda tenho algumas outras configurações para fazer, mas a gente vai usar essa tela de teste aqui daqui a pouquinho. E aí no lado do Azure AD, a gente vai ter aqui o Federation Metadata XML.
acabou que eu não perguntei, a tela tá muito pequena? Ou tá conseguindo ver as letras aqui e a fonte certinha? Não, certinho. Do meu Tá, lado tá tá certo? certinho. Tá, ok. É porque no lado do Azure aqui eu acho que a fonte é um pouquinho menor, então se tiver ruim é só me falar. Tá, então a gente vai baixar esse cara aqui, que é o Federation Metadata desse lado. O Luciano, Oi. o Leonardo Mariano tem uma dúvida. Ele diz que já tem o GCP integrado com Azure, os Uhum. usuários são integrados, perfeito. Porém, quando deleta o GCP, ele não deleta do Azure. Existe alguma forma desse fluxo acontecer? Portanto, o Luciano está a falar de Google Cloud e nós nessa live estamos a falar da integração com o AWS. Sim. Eu confesso que eu não sei. Não sei dizer assim, eu tenho pouquíssima experiência com GCP, eu não sei se tem alguma forma de fazer. Muito provavelmente, se a gente estiver falando de integrações de identity providers, né, se for o mesmo tipo de, se é o protocolo SAML, o mesmo tipo de configuração que a gente estiver falando aqui, talvez seja algo do SCIM, né, que é esse padrão aí, que é o skin que eu comentei, de um lado para o outro. Mas, assim, eu confesso que eu não sei de GCP e posso acabar te dando uma informação errada, assim, não sei. Certo, Depois eu vou pesquisar por curiosidade, acabou que eu nunca certo, fiz um certo. lab sobre isso. Vamos fazer isso, Leonardo. Tá, legal. Obrigado pela pergunta, obrigado pela interação. Então tá, a gente baixou o Federation Metadata do lado do Azure e aí a gente vai fazer o import para o lado de cá, né, no Identity Center, que vai ser esse camarada aqui, AWS AMT e AMD Identity Center. E também a gente pode colocar manualmente, se a gente quiser, mas a gente fez o import, next. Ele vai revisar aqui as configurações, vai te avisar aqui uma vez que isso estiver fechado, que essa configuração estiver feita, a questão de MFA vai funcionar pelo lado do Azure AD, então tem que preocupar com a questão do sincronismo via skin ou não. Então a gente dá alguns insights aqui, alguns warnings para que você fique ciente. E a gente escreve accept change identity source. Beleza, quase instantâneo, ele aplicou isso aqui para a gente. Tá? A gente pode ver aqui que ele já mudou o Identity Source para External Identity Provider, certo? SAML 2.0, como eu comentei. E aí, repare aqui que o provisionamento ainda está manual, né? Que eu falei aquele ponto que se a gente não configurar o SCIM não vai funcionar. Tá? E assim que a gente configura, o que ele faz, ele já dá um warning aqui sobre o provisionamento automático. Então, se a gente clicar aqui nesse Enable, ele vai gerar essa telinha aqui para a gente para poder pegar o endpoint de SCIM no lado da AWS e jogar essa configuração no lado do Azure AD, que a gente pode fazer também. Então, Provisioning, aqui no lado do Azure, Get Started, e aí a gente muda de manual para automático. Aí ele vai pedir o token, o endpoint, o token temporário, para passar isso para cá. Ambiente lab, tudo, não se preocupe com o token, eu vou deletar esse lab em seguida, igual eu faço todo dia. E a gente dá o save aqui, ele testou e conectou, salvou, ok. Fechou, updated user provisioning settings, ótimo. Então, aqui a gente já vai ver o provisionamento e eu vou dar um start nesse cara aqui. E aí eu quero vir para cá antes que ele termine de sincronizar. Vocês vão ver no Identity Center que não tem grupo aqui, não tem usuário. E aí aqui ele deve demorar, vamos dizer aí, uns 30 segundos a 1 minuto, dependendo do tamanho. Aliás, para esse laboratório que é bem pequeno, mas dependendo do tamanho pode demorar bem mais, né? Então refresh aqui, refresh do lado de cá e é isso. Começou a aparecer. Show Então, de bola. deixa eu dar um refresh aqui de novo. Isso. 10 usuários, 4 grupos, Sim, 4 grupos. laboratório bem pequeno. E aí, reparem que quando a gente fez a configuração aqui do
users and groups, a gente colocou só grupos, né? A gente não colocou usuário especificamente. Ele naturalmente pegou os grupos, identificou os usuários que estão ali dentro e replicou não só os grupos, mas também os usuários, né? Então, se eu der um Ok, refresh aqui, a boa. gente vai ver esses caras, tá? Que são os usuários que estão naqueles grupos. E aí um ponto importante. Nesse ponto aqui não funciona, por exemplo, grupo dentro de grupo. Então, nested groups. Ok, Então, não adiantaria eu colocar um grupo só aqui com dezenas de grupos lá dentro, ele não vai conseguir fazer isso, tá? É uma limitação que tem aqui no lado desse tipo de provisionamento SCIM. Pelo menos até a última vez que eu havia testado, e agora acho que funcionou também. ok. Legal, então assim, a gente tem os grupos, tem os usuários, e aí as configurações estão feitas, e aí a gente pode fazer o que agora? Criar os conjuntos de permissões para aplicar as permissões aos usuários ou grupos, né, no caso. Uhum. Então vamos lá, create permission set. Vou usar um conjunto de permissões que já exista, então vou pegar, por exemplo, administrator access e eu quero que esse usuário meu aqui, ó, esse aws.admin, que está aqui no lado do Azure AD, consiga gerenciar essas contas da AWS. Então vamos criar esse aqui primeiro. Vou deixar administrator access mesmo, tá? E next. Create. Então, ok, esse cara aqui funcionou. Reparem que ele está com not provisioner, porque ele não está aplicado em nenhuma conta. E aí eu vou criar mais uns dois aqui. Deixa eu criar um de billing. Create. E vou criar um de read-only access. Create. Tá, então esse aqui está usando, esses estão usando permission sets pré-definidos. Mas eu quero criar algo customizado. Então, lembra daquela questão de, eu quero pegar as políticas que eu mesmo criei dentro do IAM para as minhas contas para poder vincular nesse conjunto de permissões. Ok, a gente consegue aqui no Custom Permission Set. E aí a gente pode usar Managed Policies que existem lá nas IAM, nas AWS Accounts, no IAM, ou policies criadas pelo próprio usuário, que mostrar uma aqui bem simplesinha de exemplo, mas se eu abrir a console do Identity and Access Management, aqui em Policies, a gente vai conseguir ver, por exemplo, Customer, acho que eu chamei ela de Customer, isso, SSO Customer Policy. É uma que eu criei aqui, acho que ela tem acesso só ao S3, por exemplo. Isso aqui, ó. Tem acesso a coisas de S3. Então ela está mais limitada, né? E aí eu posso colocar aqui. E aí a questão é, para toda AWS Account que eu quiser usar isso aqui, eu preciso ter uma policy com esse nome aplicada naquela conta. Então eu preciso ter, desculpa, criada naquela conta. Né? Porque ela aqui não é uma conta, desculpa, não é uma policy gerenciada pela AWS, é uma policy gerenciada pelo cliente. Tá? Ok. Inline policy que eu comentei, permission boundary, a gente tem tudo aqui. Next, vou chamar aqui de customer permission set. Next, create. Ótimo, tem esses caras criados aqui, not provisioned, e aí a gente consegue ir nas AWS Accounts e, naturalmente, aplicar. Pode reparar que em permission sets estão todos vazios. Então, Uhum. eu quero aplicar para aquele usuário meu administrador que está no grupo SSO admin. Eu quero aplicar o permission set administrator access. Então, é aqui que eu vinculo. Qual grupo ou qual usuário tem permissão em quê? Então, Sim, basicamente isso. Next. perfeito. Ele vai te dar o resumo. Submit. Demorar alguns segundos aqui e ele vai fazer o assignment disso. Ótimo. Então a gente já consegue ver aqui, por exemplo, Administrator Access aplicado para tudo. E aí a gente pode, conta 1 e conta 3 aqui, só a título de ilustração, vou aplicar billing, por exemplo. Aliás, read only. Quero que algum grupo tenha que o meu grupo read only tenha acesso read only para essas duas contas. Submit. Ótimo. Então aqui a gente pode ver que as 4 contas estão com o permission set de administrator setado para aquele grupo que eu mostrei. E 2 contas também têm permission set de read-only access para aquele grupo que eu comentei. Né? E aí, ok, a configuração em si está feita. Mas qual é a experiência do usuário, né, no final?
vou aqui na parte do single sign-on de novo, no lado do Azure AD, e reparem que eu estou logado aqui com essa conta aws.admin. Ok. Essa conta ela está naquele grupo de administrators. Essa é só admin. Deixa eu ver se eu consigo vê-lo aqui. Membros. Isso. Por acaso é o meu usuário. Então, a AWS Admin está aqui. E aí, eu quero ir aqui na parte de Single Sign-On e ele tem uma área de teste, que é esse Test this Application. Então, vou clicar aqui. Ele vai fazer o teste com o usuário que está logado. E isso vai implicar em ele acessar acessar a integração, né, no caso. E aí a gente vai conseguir chegar no portal da AWS. Repara aqui na URL de qualquer coisa, que é a mesma que vai estar aqui no lado do Identity Center. Exatamente aqui. Tá vendo? E aqui, se a gente clicar, a gente vai ver que o usuário tem acesso a 4 contas. E é o acesso do tipo Administrator Access. E aí é aqui que fica a facilidade para que um administrador, ou qualquer que seja o perfil daquele usuário, ele vai clicar no Management Console e vai acessar aquela conta de AWS que a gente liberou o acesso para ele. Aí repare aqui no canto direito superior que a gente está autenticado com, com o usuário que veio do Azure AD, tá vendo? E teve acesso a essa role que foi criada por trás ali pelo próprio Identity Center com o IAM e fez isso para um usuário federado. E aqui a gente, tem um acesso administrativo, consigo ver estruturas, estou acessando com a minha credencial do Azure AD, então aquela questão identidade centralizada, né? Então a gente está trazendo aqui do Active Directory, do Azure Active Directory para cá. Tem algumas máquinas aqui rodando, algumas estruturas de teste minha e tudo. Tem acesso total, porque eu dei acesso total a esse usuário. Mas a gente aplicou aqui um outro grupo para read-only, né? Então, deixa eu ver como que vai funcionar para ele, pensando em que não é um administrador. Vamos pensar que é um usuário mais comum, né? Com menos poderes administrativos. Exato. Deixa eu abrir um outro navegador aqui. Vou pegar o Edge, myapps.microsoft.com. Vou pegar a experiência do usuário final. E aí, para esse, deixa eu pegar a credencial dele aqui, que eu não me lembro de cabeça. Se não me engano, é a Adel. E senha. Salvar. Aí aquela experiência que eu comentei, que a gente consegue ver o aplicativo, né? Certo. Vai fazer aquele mesmo fluxo do teste que a gente fez há pouco com o usuário administrador, cair na mesma tela. E esse aqui só tem o acesso em 2 contas, que foi o que a gente colocou. Read Only Access, mesma coisa, Management Account, e aí vai ter acesso. Nesse caso, com acesso de somente leitura. Então não tem nada que eu consiga criar ou algo do tipo. Né? Read Only Access. Pode ver aqui que veio no item de Federated User. Certo? Certo. Bom, em termos de experiência, configuração, é isso. A gente tem aquela questão também de abrir command line aqui, se for o caso, para poder pegar token e tal. Mas mais para a experiência aqui de gestão de tudo. Tá? Sim. E, bom, é essa configuração em geral, para poder ver isso funcionando efetivamente. Tem algum ponto, alguma dúvida, algo que queiram perguntar? Não tenho perguntas aqui do pessoal, mas eu digo que as minhas dúvidas vão surgir, Luciano, quando eu começar a fazer a integração entre uma cloud com a outra, porque Sim. já vi que isso é bastante interessante e, digamos, bastante vantajoso. Imagina, eu quero fazer uma integração com uma outra companhia, fazer Uhum. um match em termos de business, e imagina que a outra empresa
usa o AWS. Aí como é que a gente pode conversar? Como é que nós podemos, digamos, integrar em termos tecnológicos as duas companhias? E vendo a excelente demonstração que fizeste para nós, portanto, faz todo sentido. E aquilo que nós tivemos a conversar no backstage Uhum. sobre começar a olhar para outros vendors de cloud para que tenhamos, digamos, apreciação do que é que os outros vendors têm de desvantagens, de vantagens e de poder, digamos, fazer essa integração com Azure. E, Legal. portanto, é extremamente interessante. eh, Como qualquer profissional de cloud, como arquiteto, como administrador, conhecer também outras clouds e vendo pelo a excelente aula e demonstração que fizeste, é extremamente pertinente essa temática, Não, acho que faz todo sentido. Inclusive, eu coloquei no nosso chat privado aqui um ok? link Uhum. da página da AWS sobre a questão de hybrid ou multi-cloud, se quiser, se puder colocar para o pessoal aí no chat. Vou fazer isso É, mesmo. legal. É página pública da AWS com considerações sobre questões de multi-cloud, né, de cenários híbridos, o que tem de produtos nossos ali que ajudam nessa perspectiva. Então, por exemplo, a Identity Center, como a gente viu, a Systems Manager, que pode te ajudar a gerenciar ali várias questões de hosts, de máquinas e tudo entre ambientes diferentes, sejam premises em outras clouds ou na própria AWS. AWS Config, enfim, tem uma série de produtos ali. Dá para a gente aprofundar nisso depois. A gente voltaria com Eh, prazer Com, para falar mais com sobre isso. certeza, com certeza. É, Vamos começar já a pensar numa próxima data para o próximo evento, claro. tá bom, legal. E só fazendo um pouquinho pedindo aí um pouquinho no final, o último slide, se puderem responder uma pesquisa simples aí de como que foi a sessão e tudo, só para ter algumas métricas aqui internas. Ok. O E, Marcelo Leite, deixa eu meter aqui. O Marcelo Leite está a dar os parabéns, boa didática com o uso de conhecimento e exemplos práticos. obrigado, valeu, Marcelo. Espero que a gente tenha mais contato aí. Obrigadão. É. E por acaso foi uma excelente demonstração e que conhecimento, digamos, profundo que tem sobre as duas clouds. Imagino. Porque é isso, pessoal. O Luciano também é um expert em Azure, não obstante ele estar agora com a AWS. Expert é muito, mas assim, eu tenho um bom contato com o Azure também. Eu trabalhei muitos anos nas outras empresas onde eu trabalhei, eu tive bem mais contato com a parte de Azure. E como eu comentei no começo, assim, eu sou especialista de Microsoft Workloads na AWS, né? Ok. Então, e é bem natural que caia questões voltadas para Active Directory, e aí a gente cai em Azure AD e coisas de Azure integradas com a AWS, né? Então, a gente tem um pouco de experiência, sim, nesse sentido. Temos outros Uhum. times aqui com mais contexto e tudo, então, assim, se você tem um cliente, tem algum parceiro que está com alguma questão, fica à vontade para contatar e a gente tenta ajudá-los aí da melhor forma possível. Certo, certo, Luciano, sem problema não. Legal, muito Portanto, obrigado. deixa ver se tenho aqui mais alguma questão. Ok, deixa eu compartilhar também com o pessoal este segundo link que Uhum. mandaste aqui no backstage. Está aqui o Ismael, o Isaac Alcântara. Este tema é bem legal. Na próxima faz uma integração do Azure AD com Directory Service. Pode ser, tem como É, fazer. A gente consegue sim. pegar o AWS Managed Active Directory e sincronizar ele
pro Azure AD ali, como Uhum. se fosse um Uhum. Active Directory tradicional e tudo. Tem opções também. Dá para fazer o Identity Center com o próprio Active Directory. Aí, dependendo do cenário do cliente, a gente consegue resolver. Então, quer dizer que temos que pensar já numa próxima data para o próximo evento. Quem Legal. sabe estás aqui também a dividir o palco com o Bruno. Ah, seria legal, claro, com certeza. Maior prazer. É, vamos pensar nisso. Combinado. Portanto, não temos mais nenhuma questão. É isso aí, pessoal. Quero agradecer ao Luciano pela excelente e brilhante aula e demonstração. Quero agradecer também a vocês pela audiência que nos puderam dar e agradecer a todos vocês e que nos vemos na próxima live. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zé Quintino. Até a próxima.